Prazo no fim. Termina logo mais o período de entrega da declaração do Imposto de Renda 2023, ano base 2022. Pesquisa em Florianópolis. Instituto Paraná Pesquisas faz avaliação dos governos estadual e federal entre os eleitores de Florianópolis. Saques em dinheiro diminuem no país. Transações via Pix crescem no Brasil e passam de 24 bilhões de reais. Combustíveis. Amanhã entra em vigor o novo ICMS incidente sobre a gasolina em Santa Catarina. Novo treinador na Chapecoense. Clube anuncia o retorno de Gilmar Dalpozo ao cargo de técnico para a sequência da Série B. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade com informações ao vivo. Termina logo mais o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2023, ano base 2022. Quem tem as informações ao vivo aqui no jornal é o repórter Ronaldo Penido. Ronaldo, muito boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. O prazo para a entrega das declarações do Imposto de Renda Pessoa Física termina hoje, às 11h59 da noite, e não vai ser prorrogado. Por isso, a gente está aqui na sede da Receita Federal, em Florianópolis, e nós vamos conversar com o delegado da Receita Federal, o Douglas Barbosa Lucas. E eu já começo perguntando para o Douglas quantas declarações serão entregues aqui em Santa Catarina. Boa noite. Boa noite. Até o momento foram entregues dos 2.020.000 declarações. Nós tínhamos uma estimativa de 1.900.000, então em torno de 6% já superou essa previsão inicial. Agora, quem não entregou a declaração porque não conseguiu juntar a documentação necessária para fazer a declaração do imposto de renda, comprovante de rendimentos e outras informações, essa pessoa pode fazer a declaração e entrega assim mesmo e depois retifica? Sim, a partir de amanhã ele pode continuar entregando sem problema nenhum. A diferença é que vai ter uma multa, né? Mas ele pode sim, para se antecipar, para evitar essa multa, ele transmitir hoje e fazer a correção a posteriori. Inclusive, com relação a isso, a sugestão é que ele utilize já a pré-preenchida, né? E que ele pode conferir e retificar a posteriori, mas ele evita a multa a partir de amanhã, que essa multa aí, ela pode chegar até 20% do imposto devido, né? Ela é calculada 1% ao mês, ou fração, e um valor mínimo de R$ 165,74. Certo. E esse ano, ao contrário dos 2 últimos anos, a Receita não vai prorrogar o prazo, né, para a entrega do imposto de renda? Não haverá prorrogação, até porque se mostra pelos quantitativos que não há necessidade, e também o contribuinte esse ano teve até um prazo maior, né, se prorrogou por um mês a mais essa entrega. E quem não entrega a declaração do imposto de renda, que tipo de penalidade essa pessoa está sujeita? O que pode acontecer para quem não entregar a declaração? Como eu falei, tem a multa, tá? E além disso, ele não entregando, ele está em débito de obrigação acessória com fisco. Ele pode cair em malha, ele pode ser fiscalizado e, se for fiscalizado, está sujeito a outras sanções, dependendo do caso a caso. Inclusive, essa multa, ela deixa de ser esse 20% e passa a ser 75%. E, no caso, hoje a Receita já iniciou também o pagamento das restituições do imposto de renda. Sim, hoje foi depositado o primeiro lote de restituição, são 5 lotes, o último é em setembro. E então teve hoje em Santa Catarina 193.000 contribuintes que receberam restituição, no valor total de 297 milhões. E quem são as pessoas, as primeiras pessoas aí, contribuintes, a receber a declaração, a restituição? São aqueles que entregaram antes, né, logo no início, e a prioridade legal, né? Tem aí pessoas idosas, pessoas com doenças, né? E também pessoas que têm a principal fonte de renda do magistério. E também esse ano foi uma inovação. As pessoas que utilizaram a pré-preenchida ou autorizaram a restituição pelo Pix também entraram no lote de prioridade. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Uma boa noite para você. Olha, a Polícia Civil deflagrou hoje a segunda fase da Operação MC. A ação combate o comércio ilegal de armas de fogo e também o tráfico de drogas na Grande Florianópolis. A operação foi deflagrada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da DEIC.
Foram cumpridos 6 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão em São José, na penitenciária de Florianópolis e na penitenciária de São Pedro de Alcântara. Foram apreendidas armas de fogo e munições. Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Na primeira fase da operação, a polícia prendeu 2 pessoas em São José com 64 quilos de maconha, além de celulares e um carro. O aprofundamento das investigações levou à identificação de outras 6 pessoas envolvidas no esquema de venda de drogas e de comércio ilegal de armas de fogo, o que levou à deflagração desta segunda fase. Agora a gente fala do caso Jeff Machado. A Polícia Civil do Rio de Janeiro pediu a prisão de 2 suspeitos pela morte do ator. As informações com o repórter Adilson Ramos. Boa noite, Adilson. Oi, Rodrigo. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Band Cidade. A atualização que a gente tem desse caso é que a Polícia Civil já pediu a prisão temporária de 2 suspeitos de participarem desse caso. Um deles é Bruno Rodrigues e o outro também teve o nome divulgado, Jeander Vinícius da Silva. Bruno Rodrigues é aquele amigo de Jeff Machado que já era apontado como suspeito durante as investigações e agora o nome de Jeander aparece nesse caso. Ele esteve aqui na delegacia responsável pelas investigações na última sexta-feira, saiu sem falar com a imprensa, tapou o rosto e ainda de acordo com a polícia, ele seria garoto de programa. Jeff Machado desapareceu no fim de janeiro e ele foi encontrado graças aos chips que ficavam nos cães do Jeff. Eram 8 cachorros que ficaram abandonados depois que ele desapareceu. Graças ao chip eles conseguiram chegar até o Jeff e depois então encontraram o corpo dele num terreno, num imóvel em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Estava dentro de um baú enterrado a 2 metros de profundidade, numa área que já tinha sido concretada. A gente segue aqui do Rio de Janeiro acompanhando todas as atualizações desse caso. Volto contigo. Obrigado, Adilson, pelas informações. A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem que confessou que usava uma impressora 3D para fabricar armamentos, réplicas deles, dentro de casa. Foi em Tijucas, na Grande Florianópolis. A prisão ocorreu em uma casa no centro da cidade. Policiais do 31º Batalhão da PM e do Pelotão Tático foram até um imóvel para averiguar a denúncia de uso de uma impressora para reproduzir armas de fogo. No local, o suspeito de 26 anos, que tinha também uma loja de assistência técnica de celulares, confessou que utilizava a impressora 3D para fabricar e vender as réplicas de armas para criminosos da região. Foram apreendidos acessórios para armamentos, como mira, carregador e silenciador, além de anabolizantes e balança de precisão. O homem foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia de Itapema. E logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. A Cíntia Martins chega agora com os destaques da edição de hoje. Olá, Cíntia. Oi, gente, tudo bem? Você já sabe, já, 7h20 da noite, tem mais uma edição do Jornal da Band. E você vê que o mercado de trabalho teve um desempenho acima do previsto e abriu 180 mil empregos com carteira assinada no mês de abril. E ainda uma falsa médica é desmascarada em São Paulo pela verdadeira de quem ela estava usando o registro, olha só. E nos ares, a NASA faz uma primeira reunião pública para discutir os discos voadores. Os detalhes você vê já, 7h20 da noite no Jornal da Band. A gente espera você. E a seguir por aqui tem mudança na alíquota do ICMS sobre a gasolina a partir de amanhã, depois do intervalo os detalhes. E veja também, Instituto Paraná Pesquisas avalia as administrações de Jorginho Mello no governo do estado e de Luiz Inácio Lula da Silva no governo federal. Os resultados eu mostro daqui a pouquinho, já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade. Ontem você viu aqui no jornal os dados da primeira pesquisa de intenções de voto para a eleição municipal em Florianópolis. Foram feitos, você lembra, 3 cenários com diferentes nomes para os entrevistados, além de uma pesquisa espontânea. O mesmo estudo fez uma avaliação da administração municipal, que você também conferiu ontem aqui no Band Cidade. Hoje você vai conferir outras 2 avaliações feitas pelo Instituto Paraná Pesquisas, a do governador Jorginho Mello e a do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. O levantamento, você lembra, ouviu 772 pessoas entre os dias 26 e 29 de maio de 2023. A margem de erro é de 3,6 pontos percentuais para mais ou para menos. E o grau de confiança é de 95%, o que significa que há 95% de chance de os resultados representarem de fato a opinião do eleitor. A pesquisa está registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª regiões, sob o número 3122/2023. Então vamos lá, vamos começar primeiro com a administração estadual do governador Jorginho Mello, aqui no telão do Band Cidade, os resultados.
50,2% dos entrevistados pelo Paraná Pesquisas, o governo de Jorginho Mello até o momento é ótimo ou bom. Para 25,9%, a gestão estadual é regular. Para 19,6% dos entrevistados, a gestão de Jorginho Mello é ruim ou péssima. Não sabem ou não responderam 4,4%. Essa mesma avaliação foi feita também para o governo federal de Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui no telão as informações. Para 34,3% dos entrevistados, o governo federal é ótimo ou bom, somados os dois índices. Para 21,2%, a administração federal é regular. E para 41,9%, o governo Lula é ruim ou péssimo. Não sabem ou não responderam 2,5%. São os dados da pesquisa feita pelo Paraná Pesquisas, que avaliou as administrações estadual e federal. Mudando de assunto agora para a economia. Cada vez mais gente tem deixado de usar o dinheiro em espécie e optado por meios eletrônicos de pagamento. É o que aponta um estudo feito pelo Banco Central. Não à toa, o uso do Pix no Brasil não para de crescer. Tem quem prefira a segurança e a tradição dos pagamentos com dinheiro em espécie. No dinheiro. Pago tudo no dinheiro. Só que eles estão em número cada vez menor. Um levantamento do Banco Central apontou que os saques em dinheiro nos caixas eletrônicos e nas agências diminuíram de 3 trilhões de reais em 2019 para 2 trilhões e 100 bilhões de reais em 2022, consequência direta do surgimento do Pix, que ganhou a preferência da maioria dos brasileiros. Na maioria das vezes eu utilizo o Pix. É mais cômodo, né? Não dá trabalho, a gente não precisa andar com dinheiro na bolsa. O Pix eu uso bastante para mercado, quando a gente vai no salão, para tudo. O Pix é muito utilizado. Ultimamente eu tô pagando em dinheiro, mas uns meses atrás eu estava pagando só pelo Pix. Em pouco mais de 2 anos, as transações via Pix aumentaram 133 vezes. Em 2020, ano em que o meio de pagamentos eletrônicos foi criado, os brasileiros movimentaram 180 milhões de reais. Já no ano passado, as transações via Pix passaram de 24 bilhões de reais. Dona Leia não teve dificuldade em se adaptar com a nova tecnologia. Ela afirma que o Pix melhorou a vida das pessoas. É muito mais prático, você não precisa de ficar se preocupando com alguém que vai pegar e levar tua bolsa com tudo dentro. Além dos consumidores, os lojistas também aprovaram a inovação. Esta loja adaptou os caixas para oferecer o meio de pagamento eletrônico. É bem interessante, a gente já consegue também já fazer um lançamento já direcionado, evita aquele trabalho com troco, né, e tudo com dinheiro em espécie que a gente tem. Então, né, a gente está aí bem se estruturando para estar recebendo cada vez mais. O Pix está se tornando uma realidade comum nas nossas vidas, né? Eu, inclusive, utilizo agora só meu celular, não tenho nem mais dinheiro no meu bolso. O mesmo estudo do Banco Central ainda apontou o crescimento expressivo da quantidade de transações com o uso dos cartões de débito e pré-pagos. É a opção usada pela dona Catarina, que prefere pagar as compras no cartão porque ainda não sabe usar o Pix. O cartão é mais seguro do que o dinheiro. Se for roubado, o cartão tu pode ir lá e cancelar, né? E o dinheiro não, né? O dinheiro vai perder. A partir de amanhã, Santa Catarina passa a implementar a chamada alíquota uniforme do ICMS para a gasolina e o álcool anidro, que é misturado com a gasolina. O imposto passa a ser o mesmo em todo o país. A alíquota de ICMS passa a ser de R$ 1,22 por litro, maior do que os 95 centavos cobrados por litro até agora. É o chamado ICMS monofásico, que representa um acréscimo de 27 centavos por litro. A mudança no modelo de tributação obedece a uma legislação federal e a convênios celebrados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, além de acordos entre estados e União homologados pelo Supremo Tribunal Federal. As projeções da Secretaria Estadual da Fazenda indicam que o litro da gasolina deve se manter no patamar médio de R$ 5,40 em Santa Catarina, após a recente queda no preço de venda da Petrobras para as distribuidoras. A Fazenda Estadual estima que o aumento mensal na arrecadação com a nova alíquota seja de R$ 40 milhões com a gasolina. E Santa Catarina fechou abril com um saldo positivo nas vagas com carteira assinada, o que revelam os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados hoje. Em abril, o estado totalizou 119.009 contratações, com 111.987 demissões.
O saldo foi positivo em 7.012 postos formais de trabalho, alta de 0,29% frente a março. Foi o 8º desempenho entre os estados brasileiros. No acumulado do primeiro quadrimestre, Santa Catarina registrou 545.145 admissões e 489.470 demissões. Saldo positivo de 55.675 vagas com carteira assinada, alta de 2,38% frente ao primeiro quadrimestre de 2022, terceiro melhor saldo do país neste critério de comparação. Nos últimos 12 meses, saldo positivo de 75.899 postos formais, alta de 3,27%. No mês de abril, o setor de serviços liderou a geração de vagas formais, com 4.592 postos abertos, seguido pela construção civil, com 1.751 vagas, pelo comércio, com 1.168 postos formais abertos, e pela indústria, que abriu 651 vagas. O setor agropecuário foi o destaque negativo, com o fechamento de 1.150 postos com carteira assinada. A área de alta pressão no litoral sul do Brasil influenciou o tempo nesta quinta-feira no estado. Vamos ao mapa. O dia vai ser seco e ensolarado em todo o estado de Santa Catarina, com nevoeiros isolados ao amanhecer, mais densos no litoral, no vale e no litoral norte de Santa Catarina. As temperaturas vão estar mais baixas ao amanhecer, com geada isolada nas áreas mais altas do Planalto Sul, sobem durante o dia e voltam a baixar no período noturno. Em Florianópolis, sol entre nuvens, mínima de 16, máxima de 25 graus. Em Joinville, variação entre 16 e 25, a mesma variação. Em Blumenau, sol entre nuvens, mínima de 14, máxima de 23. Em Criciúma, dia ensolarado, mínima de 11, máxima de 23 graus. Em Lages, na Serra Catarinense, variação entre 7 e 19, com predomínio de sol. E em Chapecó, tempo bom com sol a pino, digamos assim, mínima de 12, máxima de 22 graus. A Secretaria Estadual de Saúde anunciou hoje a prorrogação da campanha de vacinação contra a gripe até o dia 30 de junho. Tudo para elevar a cobertura vacinal até o momento em 41,9%, muito baixa. A campanha começou em 10 de abril para grupos prioritários. No dia 12 de maio, a vacinação foi liberada para toda a população acima de 6 meses de idade. Segundo a Vigilância Epidemiológica Estadual, até o dia 22 de maio, 318 casos graves de gripe foram confirmados que precisaram de internação. Desse total, 20 pessoas morreram. A vacina segue à disposição nos postos de saúde. A seguir, as informações da greve dos servidores públicos em Florianópolis. E tem também o esporte. 6 meses após demissão, Gilmar Dalpozo volta a comandar a Chapecoense. Os detalhes no próximo bloco. Continuem com a gente. De volta com o Band Cidade, começou hoje a greve dos servidores públicos municipais de Florianópolis. A paralisação, nesta quarta-feira, afetou os serviços públicos. Os detalhes agora com a repórter Gabriela Mariotto. Olá, Rodrigo. A greve começou logo nas primeiras horas desta quarta-feira. Foi decidido em uma assembleia ontem que a paralisação iria ocorrer. Foi uma assembleia que reuniu quase 5.000 trabalhadores aqui de Florianópolis. Desde o dia 17, esses trabalhadores já estavam em estado de greve, em negociação com a prefeitura por melhores salários, melhores investimentos na saúde e também pelo fim das privatizações. A prefeitura ofereceu aos trabalhadores um reajuste de 6% no valor do salário e também de 6% no valor do vale alimentação, mas nenhum acordo foi fechado. Nesta quarta-feira, os serviços de saúde e também os serviços de educação estão comprometidos. Quase 16% dos trabalhadores da saúde aderiram a esta greve, 37 centros de saúde estão com os atendimentos afetados e o atendimento também está reduzido nos CAPs e nas policlínicas da região sul, da região do centro e também do continente. A orientação é que os cidadãos que precisem de atendimento médico liguem primeiro no Alô Saúde, no telefone 0800 333 3233, antes de ir até um médico, até um centro de saúde. Já na educação, 7 unidades aqui de Florianópolis estão fechadas, não foram abertas nesta quarta-feira. A prefeitura planeja, então, adiantar as férias escolares de julho para que os estudantes não sejam prejudicados por esta greve. Agora, a prefeitura também pretende entrar com uma ação na justiça para que os serviços sejam reestabelecidos aqui na capital o quanto antes. Gabriela Mariotto para o Band Cidade.
A Chapecoense tem novo treinador. Gilmar Dalpozo retorna ao comando do time 6 meses depois de ter sido demitido da mesma Chapecoense. A confirmação foi feita pela Chapecoense nesta terça-feira. Gilmar Dalpozo assume o comando em substituição a Argel Fuchs. O treinador comandou o Ituano no Campeonato Paulista deste ano e retorna em uma situação delicada do time do Oeste Catarinense. A Chapecoense não vence há 3 rodadas e está a 1 ponto da zona do rebaixamento. O próximo jogo do time na Série B é nesta sexta-feira contra o Ceará, na Arena Castelão. O Avaí retomou os treinos para o próximo duelo pela Série B do Campeonato Brasileiro. O time não vence há 4 jogos e precisa voltar ao caminho das vitórias para sair da zona do rebaixamento. Se tem uma coisa que o torcedor havaiano está com saudades, é de comemorar uma vitória. Já são 4 rodadas que o Leão não vence uma partida na Série B. Mas na última rodada, a vitória não veio, é verdade, mas teve um pouco de alívio. Depois de mais de 3 meses, o artilheiro do clube na temporada voltou a balançar as redes. Vagninho fez o primeiro gol dele nesta Série B, gol que garantiu o empate com vitória. Deixou mais animado, né? Tava buscando já bastante esse gol. Até achei que demorou para vir, mas acredito que é o primeiro de muitos para vir na Série B. E o torcedor azurra também espera, e espera que isso já aconteça na próxima rodada. Os treinos durante a semana foram focados em apenas um resultado. O Avaí precisa vencer para sair da zona de rebaixamento e afastar a pressão. Para a partida, o técnico Gustavo Morínigo vai ter que mexer na equipe titular. O lateral esquerdo Natanael recebeu o 3º cartão amarelo e vai desfalcar a equipe. Quem também não viaja é o atacante Ricardo Bueno, que, segundo o clube, apresentou um quadro de dengue, então não está treinando. O confronto da 10ª rodada é em Caxias do Sul, no sábado. Juventude e Avaí entram em campo às 4 horas da tarde no Alfredo Jaconi. E a missão do Leão é uma só: acabar com o jejum de vitórias. Um tratoraço na manhã de hoje abriu oficialmente a primeira Expo Aurora, na cidade de Aurora, no Alto Vale do Itajaí. Quem não foi de trator arrumou outros veículos, mas não deixou não de participar, olha só. Eles são acostumados a acordar cedo, mas o primeiro destino hoje não foi a lavoura, e sim o tratoraço. Um momento para mostrar o orgulho de ser agricultor. O Jackson, de Cobra Sul, enfeitou o veículo agrícola, encheu a carretinha com a farta colheita e exibiu também implementos antigos. A gente gosta de fazer as coisas, tipo assim, resgatar as coisas antigas, né? Tem muita gente que hoje, a juventude, não conhece nem o maquinário que era usado no passado, né? O tratoraço seguiu por um trajeto de cerca de 8 quilômetros na rodovia SC-350. Saiu de perto da área central de Aurora em direção a Santa Teresa, local da festa. Foram centenas de veículos agrícolas. As associações convidadas fizeram questão de marcar presença para mostrar a força do agronegócio. Os produtores vieram dos 4 cantos do município. Quem mora ou trabalha perto da rodovia parou para ver o desfile e cumprimentar os agricultores. Todos entraram no clima do evento que vai agitar o município pelos próximos dias. No local da festa, os agricultores foram recepcionados por autoridades e pela realeza. O Lucas, de Fundos Aurora, participou do tratoraço com um jirico. Por incrível que pareça, ele foi construído a partir de um Opala. Anos atrás era um Opala, daí um vizinho comprou no sucateado, né, e foi transformando e montando e fez o jirico, né. Ele era todo lataria, daí ele dobrou, fez tudo, adaptou o motor, tudo. Daí a gente usa para os serviços agrícolas, né. E hoje trouxe ele aí para a festa? Hoje a gente trouxe para a festa para expor junto, né. Esse mega tratoraço foi só a primeira atração desta Expo Aurora, que segue até domingo aqui na Santa Teresa. Vão ser vários eventos, como o Seminário Nacional da Cebola, feiras, exposições e shows nacionais. O agricultor tem que se orgulhar e muito, porque ele é o que gira a nossa comida do dia a dia aí. Dia de chuva, dia de sol, tanto faz, ele que batalha. Então mostra a força da agricultura e o financeiro, que também gira no comércio, que é os tratores, implemento agrícola. Então dá de várias coisas. Então aqui mostra a força que o Alto Vale tem. 7h18, você vê na tela imagens ao vivo de Balneário Camboriú, litoral norte do estado. Em destaque a Praia Central, essa belíssima imagem deste início de noite no litoral norte de Santa Catarina. 19 graus é a temperatura de momento, tempo bom na região do litoral norte catarinense.
E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição você confere no nosso portal tvbv.com.br. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as informações mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.